Mas eu convido cada um de vocês a colocar nesse momento. Estamos meditando a palavra de Deus Todo-Poderoso. Convido você para abrir a palavra de Deus no livro de Números, capítulo de número 21. Números, capítulo número 21. A palavra que muitos de nós reconhecemos, mas a palavra de Deus ela se renova a cada momento para agir segundo o seu propósito em cada ocasião. Números, capítulo número 21, a partir do versículo número 7. Todos encontraram, amados? Podemos todos compartilhar a palavra do Mestre nesse momento. Assim diz a palavra de Deus. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pôs sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente a alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Somente até aqui, glória. Soberano Deus e eterno, Pai, nesse momento, Pai amado, eu venho te pedir perante a tua igreja, Senhor. Ó Pai, que a tua palavra, Senhor, venha fazer, Senhor, todas as orações segundo a tua vontade nesse momento. Senhor, Pai amado, Pai querido, me ajude nesse momento para ministrar a tua poderosa palavra. Porque ai de mim se o Senhor não estiver junto comigo. Pai, eu te peço a tua ajuda, porque só do Senhor podemos ter as nossas forças. Pai, muito obrigado desde já por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados, eu queria ressaltar um pouco nessa passagem. Eu queria anteceder um pouquinho, né? Porque o texto começa falando que o povo chegou diante de Moisés, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo a sua ingratidão diante do Deus Todo-Poderoso. O Deus que os tirou com o forte do jugo de servidão, de escravidão do Egito. O Deus que tirou eles dali de uma maneira tremenda e poderosa, que os fez atravessar o Mar Vermelho de uma maneira estrondosa. Esse mesmo Deus, nesse determinado momento, eles tinham voltado as costas para o Senhor. A ponto que o Senhor tirou de tal maneira e lançou sobre eles um castigo. Lançou um castigo para que eles fossem ali atacados com uma multidão de serpentes, de víboras. E muitos foram que morreram ali naquele local. Mas também muitos se despertaram naquele momento e bateu um temor tremendo no coração daquele povo. A ponto que os mesmos foram diante de Moisés com o coração quebrantado, pedindo a ele: Moisés, pecamos contra o Senhor e contra ti. Pedimos a misericórdia do Altíssimo. E Moisés foi interceder pelo povo, e o Senhor lhe deu uma estratégia: Moisés, faça-se assim. Configure e construa uma serpente de metal e coloque sobre uma haste num lugar determinado, para que aonde ela fique seja um raio visível por todo o território que vocês vivem. Para que, porventura, se alguém for mordido pela serpente, pela víbora, de imediato ele olhe para a serpente de metal, e há de ser que todo aquele mordido que olhar para a serpente viverá. Vemos assim o plano de Deus, não para consumir aquele povo, mas para trazer aquele povo para um consenso. E a primeira coisa, irmãos, que essa passagem nos coloca é o detalhe que o povo reconheceu o seu pecado e se humilhou diante do seu Deus. O princípio de todas as coisas, amados, para nós reconhecemos, amados, que somos falhos. Reconhecemos que por
a nossa natureza humana, que ela é pecaminosa por herança, ela é pecaminosa por natureza. Muitas das vezes nós fechamos nosso coração para o Senhor. Mas esse texto que o Senhor colocou no nosso coração para meditar nessa noite, ele nos fala que o povo se humilhou perante o Senhor. E quando eu falo sobre humilhação perante o Senhor, eu me lembro daquele texto que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Onde nós tínhamos unção ali, que o Senhor estava inaugurando o tabernáculo, o santuário que o nosso amado rei Salomão construiu. O Senhor apresentou de uma maneira tremenda naquele lugar e falou para Salomão: Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos altos céus, sararei a sua terra. A primeira coisa que o Senhor quer fazer nessa noite em nossos corações é que perante o Senhor, se nós nos humilharmos pelos nossos atos, nossas falhas, nossos pensamentos. Porque muitas pessoas pensam que o pecado é somente o adultério, o furto, a fornicação. Muitas das vezes pecamos em coisas que nem conhecemos que é pecado, mas é. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus, amado, é pecado. Quando magoamos o nosso próximo, e que o Senhor falou que nós devemos amá-lo, é pecado. Quando entristecemos aquele que se assenta ao nosso lado, nós estamos pecando contra o Senhor. E hoje o Senhor está falando conosco que nós devemos nos humilhar diante dele, nos humilharmos para que ele venha ao seu tempo, conforme está escrito em Tiago: humilhar debaixo da potente mão do Senhor nosso Deus, e ele no seu tempo nos exaltará. Essa exaltação, irmão, não é para a glória do homem, essa exaltação é para que o nome do Eterno seja glorificado em nossas vidas. Glória a Deus. A segunda coisa, irmão, que me chama a atenção foi quando o povo invertia a ordem dos valores aqui, irmãos, me perdoe, né? Seria a primeira coisa, eu acabei falando a segunda coisa primeiro, mas eu quero fazer aqui uma correção. A primeira coisa seria quando o povo reconheceu o seu pecado. Porque muitas das vezes nós não queremos reconhecer o pecado. Nós estamos errados, mas o nosso coração está tão endurecido que a gente teima que estamos certos. Não, eu não estou errado. Quem está errado é fulano. Quem está errado é ciclano. A gente quer sempre transferir para alguém a culpa que muitas das vezes é nossa. Mas quando nós reconhecemos o nosso erro, a nossa falha, e nós olhamos para aquele que é o único que pode perdoar as nossas transgressões, o único que foi encontrado digno de poder ser o Cordeiro Pascual. Porque outrora, irmãos, a palavra fala que outrora todos nós estávamos desgarrados do seu rebanho. Todos nós estávamos, amados, fora da prisma do Senhor. Mas foi necessário que dos altos céus descesse um, que é o sumo pastor, que é aquele pastor que ele fala na sua parábola, ele está pastoreando 100 ovelhas, e de repente ele chega em determinado ponto e dá falta de uma. Mas ele, como bom pastor, ele deixou esse exemplo para a gente, o presbítero Ricardo, que ele coloca as 99 num aprisco seguro, e ele vai ao campo buscar sem terra, porque ele sabe que aquela alma é valorosa. Aquela ovelha que muitas das vezes se afastou do aprisco, a qual nós muitas das vezes não queremos dar valor, mas ela é valorosa aos olhos do Senhor. É por isso que esse trabalho, como o missionário estava aqui falando, que houve aqui recentemente, foi muito maravilhoso. Por isso que esse trabalho de evangelismo, trabalho de rua, irmão, é muito importante. Porque lá fora nós vamos encontrar as ovelhas perdidas. E Jesus Cristo diz na sua palavra, ele próprio falando: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os feridos. Eu vim resgatar e restaurar
aquilo que se havia perdido. E hoje à noite, irmãos, de salvação, de restauração, como o pastor e o missionário já falou aqui hoje. Mas é necessário que, em primeiro lugar, você e eu reconhecemos as nossas falhas. E oremos para o autor e consumador da nossa fé. Glória. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que eles obedeceram a ordenança do Senhor. Quando o Senhor falou a Moisés, faz uma serpente de metal, coloca naquele ponto X, e há de ser que todo mordido olhe para ela, vai ser curado, vai viver. Eles poderiam muito fazer, não sabe o quê? Eles poderiam achar que isso era uma coisa que não aconteceria. Eles poderiam falar: peraí, eu preciso de um remédio para curar, que o Senhor falou que é para olhar para aquela figura somente. Eles poderiam colocar dúvida no seu coração, eles poderiam não praticar aquilo que o Senhor colocou, mas eles obedeceram à voz de Deus, eles obedeceram à orientação do Eterno, eles obedeceram à instrução que foi dado ao sacerdote, ao profeta Moisés naquele momento. Muitas das vezes nós padecemos, irmão, porque o Senhor usa os santos servos do Senhor para nos trazer uma palavra de orientação, para nos trazer uma palavra para edificar nossa alma. E nós muitas das vezes colocamos tudo naquilo que o Senhor está falando. Nós queremos olhar muitas das vezes para o vaso. Não, esse vaso não recebe essa palavra. Eu só recebo se for um profeta tal. Mas nós devemos olhar para a aparência do homem. Devemos olhar sim para aquele que está falando através do homem, para aquele que está usando. Porque, irmão, aqui são muitos vasos que estão tendo nessa tribuna e muitos santos que estão tendo aí embaixo. Mas Deus, Ele escolhe um para operar segundo a sua vontade em cada reunião. Cada um é escolhido para uma determinada coisa. Glória a Deus. Hoje aprova o Senhor que dentre tantos que está sendo aqui fosse eu o escolhido para ministrar essa palavra. Mas se não fosse eu, fosse qualquer um dos irmãos, eu sei que o Senhor Jesus Cristo estaria falando em nossos corações, porque Ele fala quando e com quem, da maneira que Ele deseja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quando eu medito nessa passagem, mas eu não posso me esquecer de um homem que profetizou sobre Jesus Cristo cerca de 700 anos de Jesus Cristo nascer. Profeta messiânico. O profeta escreveu um livro que muitos dizem que é a Bíblia dentro da Bíblia, que é o livro de Isaías. O profeta Isaías, no capítulo de número 45, versículo 22, ele diz um versículo tremendo: olhai para mim e sereis salvos, todos os enfermos da terra. Eu sou Deus e não há outro. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. E quando Jesus Cristo estava caminhando sobre a face da terra, no Evangelho de João, ele fala sobre a passagem do deserto. Ele fala só: assim como a serpente foi estendida no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Seja levado ao madeiro. Porque foi ali, no madeiro, quando ele disse: está consumado. Foi nesse momento que o meu pecado, o seu pecado foi pago. Foi ali que a minha dívida, a sua dívida foi paga. Foi ali que os seus pecados foram aniquilados. Porque ali verteu o sangue puro, carmesim, do único justo que já caminhou sobre essa terra, a ponto de servir como cordeiro pascual. O evangelista João, na epístola, ele nos diz que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. O profeta Isaías, no começo, ele só fala no capítulo 1, versículo 19 ou 20, ele diz que ainda que seu pecado seja como a escarlata, seja vermelho como a escarlata, ainda assim o Senhor te purifica como a branca lã, como a neve. Porque Ele é Senhor. Eu quero pedir a você nesse momento, irmão, você não endureça o seu coração. Eu não quero aqui ministrar querendo colocar o dedo na sua ferida, não. Eu quero
Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir a vontade do Eterno. Você pode estar pensando assim, irmão, você não sabe o que eu tenho passado. Você não sabe a minha angústia, a minha luta. Você não sabe o peso do meu pecado que me prende e me aprisiona. Eu quero falar uma coisa para você. O seu pecado, aquilo que te aprisiona, aquilo que está trabalhando no seu psicológico dia após dia, não é maior do que o seu Deus, que o nosso Deus. Não é. Nada é maior do que o Senhor. A ponto que acima dele nada existe. Tudo que existe está abaixo dos seus pés. Porque acima dele não pode existir nada, porque ele é Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus Cristo, Ele nos conta uma parábola que você e eu conhecemos no Evangelho de Lucas, quando ele fala sobre o filho pródigo. Ele fala, pastor, conhecemos bem essa narrativa. Ele fala que com circunstâncias da vida, um jovem chegou para o seu pai e falou, pai, eu quero sair ao campo, dá-me a parte da minha herança, porque eu vou a caminhar. E o pai amoroso, o pai não quis endurecer o seu coração só ter visto com seu filho, deu a sua parte da herança, abençoou o seu filho. Vai, meu filho, se esse desejo do seu coração, vai em paz. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem saiu com todas as seus dinheiro, toda a sua finança, e começou a administrar de uma maneira errada, começou a se envolver em situações que não eram agradáveis ao Senhor. E dentro de pouco tempo, aqueles amigos que consumiram suas finanças, quando viram que ele estava já sem dinheiro, viraram as costas para ele. No momento que ele mais precisou, ele olhou para o lado do presbítero Marcelo. E aqueles que comiam a mesa com ele, já não queriam saber mais dele. E de repente aquele jovem já estava sem nenhum sustento. Ele falou, pronto, vou morrer de fome. Ele estava numa terra estranha, procurou um emprego, ele nunca tinha trabalhado na vida. A única oportunidade que apareceu, vou ter que cuidar de porco. Estava ele lá, pastor de porco. E diz a palavra que em determinado momento ele estava com tanta fome, pastor, que quando ele viu aqueles porcos se alimentando das suas colotas, ele teve vontade de compartilhar o alimento daqueles animais. De tamanha necessidade que aquele jovem chegou. Mas nesse momento, o Espírito de Deus adentrou no coração e fez ele lembrar da sua terra paterna, fez ele lembrar que na casa do seu pai, até o mais humilde trabalhador não lhe faltava um pão na mesa. E ele falou, ele reconheceu o seu pecado. Eu pequei contra os céus e contra o meu pai. Eu voltarei, não para ser aceito, mas como filho, eu voltarei até para ser empregado do meu pai. E diz a palavra que aquele jovem estava vindo a caminho. E o seu pai estava sentado à varanda, de repente. Quando ele olhou, ele reconheceu aquele caminhar. Passaram-se muito tempo, mas ele reconheceu o caminhar, porque o pai reconhece o filho. E quando ele reconheceu, ele se levantou, foi correndo ao encontro do seu filho, o abraçou, o recebeu cheio de carinho, cheio de amor. Oh pai, eu pequei contra ti, contra os céus. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, ouvindo aquilo, viu o arrependimento do seu filho. O pai, na mesma hora, chamou seus servos. Vocês me tragam a sandália, me tragam as melhores vestes. Meu filho está aqui, o anel. Sabe por quê, meu irmão? Porque muitos talvez estejam aqui hoje,
determinados momentos, por determinadas situações, saíram da casa paternal. Muitos talvez estejam aqui hoje, como foi falado aqui, foi impulsionado pelo Espírito para estar aqui hoje. E pode talvez estar algum tempo sem ter a sua comunhão com o Pai Todo-Poderoso. Mas hoje, como o Pai da narrativa, Ele está aqui, querendo colocar uma nova sandália nos seus pés, a sandália da preparação do Evangelho. Ele quer te dar vestes novas, porque as suas vestes que ficaram manchadas pelo pecado, Ele quer te dar vestes puras, santas e santificadas pelo teu sangue puro carmesim. Ele quer colocar um novo anel na sua mão. Sabe por quê? Porque a sua aliança antiga foi quebrada. Ele quer hoje colocar uma nova aliança. Glória a Deus. Ele quer reatar aliança contigo nessa noite. Maravilha. Ele deseja receber o teu abraço nessa noite, porque Ele está saudoso de você. O Pai que te ama, que se ofereceu na pessoa de Jesus Cristo, Ele está aqui nesse momento. Ele te faz um convite, Ele está, aleluia, registrado a sua palavra. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus amados, nós estamos num culto de missões. Nós estamos num culto onde nós olhamos a situação que está à nossa esquerda, à nossa direita, onde nós contemplamos que a natureza está nos colocando o exemplo que a volta do Senhor está próximo. E nós olhamos como é que está o nosso trabalho de missões, como é que está o resgate de almas, e nós vemos que nós temos feito, assim como o pastor falou aqui, aquilo que está dentro das nossas forças, mas é necessário nós fazermos um pouco mais, é necessário nos esforçarmos um pouco mais, porque muitas são as almas que ainda estão lá fora. São muitos. São muitos que ainda não ouviram falar desse Cristo Todo-Poderoso. São muitos que só conhecem aquele Cristo que ainda está pendurado no madeiro. Muitos só conhecem aquele Cristo no madeiro com aquela cara de perdedor. Muitos não conhecem aquele Cristo que eu e você conhecemos, que ao terceiro dia ressuscitou e vive pela eternidade. Muitos não conhecem aquele Jesus Cristo que se encontra no livro de Apocalipse, da qual João nos dá a narrativa que o seu rosto era como o sol do meio-dia, os seus pés como latão reluzente, os seus olhos como chama de fogo, o seu cabelo branco como a lã branca, as suas vestes reluzentes, aleluia, da sua boca saiu uma espada aguda, e na sua corte estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o Jesus que eu apresento para você nessa noite. Você que ainda não conhece esse Senhor, eu te apresento Ele nessa noite. Ele é Jesus, o Senhor. Ele é o Filho de Davi. Ele é o Filho que veio na forma humana, mas Ele é Senhor de eternidade e eternidade. Ele é o mesmo que no Getsemane, por causa do meu e do seu pecado, no momento de oração ali no jardim, a sua alma ficou tão angustiada pelo peso do nosso pecado que seria derramado sobre ele, que no momento de oração o seu suor começou a transformar em gotas de sangue. E por 3 vezes a narrativa do texto nos fala que ele pede ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pastor, irmãos, ele sabia que se ele não tomasse desse cálice, nem eu nem você estaríamos aqui hoje.
Ele sabia que ninguém poderia tomar aquele cálice por nós se não fosse Ele. Ele sabia que sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. E assim como instituiu a Páscoa ali, com Moisés, ainda em terra estranha, ainda ali no Egito, quando o Senhor falou com Moisés, mas você pega um cordeiro assim, separa, você vai molar ele dessa maneira, vai preparar ele dessa maneira, o sangue você vai expedir sobre os umbrais da porta, da janela, e há de ser que todos aqueles que estiverem dentro dessas casas marcadas com sangue, eles não morrerão, porque eu vou passar por meio da morte aqui nessa terra. E assim, irmãos, como houve um grande livramento, um grande zelo da parte de Deus, por causa do sangue de um animal, hoje o zelo é maior, porque hoje não é o sangue de um animal que está marcando as nossas vidas, mas é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue daquele que, quando ele tomou pão e partiu, disse: esse é meu corpo, partido do pão. Daqui a pouco ele vai e pega no cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o cálice da nova aliança. Eu gostaria de saber se você quer fazer parte dessa nova aliança hoje. Eu gostaria de saber se você que está aqui hoje, que ouviu essa mensagem, que ouviu os hinos que foram cantados desde o início, que viu toda a esfera desse culto maravilhoso, se você quer reatar a aliança nessa noite, eu te convido nesse momento a chegar aqui à frente. Nós, como igreja do Senhor, vamos te apresentar a Jesus Cristo, para que Ele possa escrever o seu nome no livro da vida, para que Ele possa reatar a aliança com você. Eu convido você que nunca foi cristão na sua vida, mas hoje sentiu no seu coração a necessidade de entregar a sua vida ao Senhor, porque Ele diz na sua palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Eu te convido nessa noite a você se colocar de pé e vir até aqui à frente. Nós estaremos orando por você. Você estará confirmando perante o Senhor a sua entrega para Ele. Eu te convido nesse momento, não se acanhe, não deixe que as hostes do nosso adversário venham tirar essa oportunidade de você entrar no gozo do teu Senhor nessa noite. Eu gostaria de estar convidando aqui a minha filha para estar cantando um hino. Enquanto ela estiver louvando esse hino, eu peço a você, reflita na letra desse hino e tome sua posição. Porque hoje o Senhor marcou o encontro com você. E Ele se encontra nesse momento, ardente de vontade de te dar um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o teu santo nome.